Simpósio de Integração Acadêmica Virtual de 2020 da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Ana Beatriz Vasconcelos Rezende e eu sou estudante do 5º período do curso de Direito da Universidade Federal de Viçosa e coautora da pesquisa Os Custos da Arbitragem Internacional, Problemas e Perspectivas, com o professor Dr. Regel Antônio Ferrazzo. Ordinariamente, a arbitragem internacional tem se destacado como um dos principais aparatos jurídicos para resolver conflitos advindos de contratos internacionais. Tal fato ocorre por permitir que as partes não tenham que se submeter a um procedimento judicial estrangeiro, com regras, linguagem, juízes e cultura estranhos a ela, por pertencerem ao país da contraparte. A arbitragem é identificada como um meio privado ou extrajudicial de solução de conflitos, porque é pela autonomia da vontade das partes que estas optam por resolver suas divergências, sejam existentes ou potenciais, perante o tribunal arbitral, e não pela justiça estatal. À medida que a arbitragem internacional se consagra como o principal método de resolução de conflitos advindos de negócios internacionais, igualmente tem se consolidado na esfera internacional o entendimento de que seus custos teriam se ampliado tão substancialmente que se tornaram uma das maiores problemáticas do Instituto, ainda que inicialmente tenha sido idealizada como um modo de solução de conflitos mais barato e eficiente do que um processo judicial. Por isso, a pesquisa desenvolvida teve por objetivo comprovar os altos custos da arbitragem internacional, averiguando as problemáticas levantadas por esta questão e a eficácia, ou não, das medidas até então adotadas para adereçar-se a esta obstância, tecendo-se assim outras possíveis alternativas para a mitigação desses gastos. Para tanto, mediante a metodologia da lógica dedutiva, realizou-se um estudo analítico dos livros, artigos, pesquisas, entrevistas, teses de doutorado e dissertações de mestrado, sendo também feita, só que através da lógica indutiva, uma análise comparativa entre os custos despendidos para levar uma ação ao Tribunal de Justiça e à Câmara de Arbitragem, assim como para o exame dos julgados. A partir disso, constatou-se que, ainda que tal concepção não seja pacífica, entre os estudiosos da arbitragem internacional, a corrente majoritária entende que os custos da arbitragem têm de fato se elevado nas últimas décadas em relação aos gastos da justiça estatal, o que foi comprovado em números absolutos na comparação realizada entre os valores despendidos em um processo arbitral e em um processo judicial. Os impactos resultantes dos altos custos da arbitragem se apresentam em duas problemáticas. A primeira é que diversas pesquisas idealizadas revelaram os custos da arbitragem como sua pior faceta. Dentre elas, pode destacar-se a pesquisa desenvolvida pela Universidade Queen Mary de Londres, cujas conclusões foram exprimidas no relatório internacional Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, publicado no ano de 2008. Tal investigação se embasou na opinião de 922 clientes, dentre os quais 67% indicaram os custos como a pior característica da arbitragem internacional, o que é preocupante, uma vez que é essencial que as partes desejem aderir a uma cláusula ou compromisso arbitral e, caso consolide-se o entendimento que as despesas empregadas no processo são demasiadamente elevadas, tal concepção pode tornar-se um entrave à sua expansão. A segunda problemática encontrada se mostra no embate entre o princípio do acesso à justiça e o princípio da autonomia da vontade. Isso porque vem se propagando casos em que, quando da adesão à cláusula arbitral, ambas as partes possuíam condições para lidar com eventuais gastos da arbitragem. Todavia, uma vez que a disputa de fato emergia, faltava a um dos contratantes recursos para prosseguir com o processo por estar em estado de proficiência ou às margens deste. Tal contexto mostra-se alarmante, porquanto feriria o princípio do acesso à justiça, na medida em que a parte não iria dispor de todas as ferramentas necessárias para defender sua demanda em juízo, no que muitos litigantes desistem da sua pretensão ou sucumbem a acordos insatisfatórios visando reduzir suas despesas. Além disso, como a arbitragem internacional encontra-se pautada no princípio da autonomia da vontade, o Estado não pode interferir no acordo firmado pelas partes, pois isso retiraria a segurança jurídica do Instituto, dado que o pactuado pelos particulares poderia ser afastado. A disseminação de casos em que de fato foi demandada a intervenção das cortes estatais nos processos arbitrais, visando-se assim assegurar o princípio do acesso à justiça, como o caso Pirelli, em 2013, e o caso Militech, em 2014, emergem como consequência da ineficácia das medidas já efetuadas para tratar desta problemática. Ainda que o financiamento de terceiros se destaque como principal alternativo à questão dos custos, já que o terceiro financia todas as despesas advindas da busca pela satisfação da pretensão da parte em juízo,
em troca de certa porcentagem do valor obtido com o ganho da causa. Esta alternativa não se sustenta em todos os casos, visto que são seletos aqueles escolhidos pelos financiadores para ter a sua demanda financiada. Assim, a inserção do sino que foi apreciado na pesquisa efetuada partilha-se da visão de que existem outras resoluções que seriam adequadas a uma escala maior de casos, principalmente aqueles em que o financiamento de terceiro não seja uma opção viável, concluindo-se assim que os métodos autocompositivos de solução de conflitos, ou, no diminutivo, os MASCs, seriam uma solução hábil a lidar com as problemáticas apontadas, além de serem mais baratos e céleres. Logo, estipular uma cláusula em seu contrato prevendo os MASCs fornece aos contratantes a segurança de que, se emergir entre eles uma dissidência e algum dos pactuantes esteja passando por problemas financeiros, poderá furtar-se dos elevados custos do processo arbitral. Embora os MASCs não sejam uma novidade no Brasil, pensá-los como uma forma de combate aos elevados custos da arbitragem internacional pelas partes que passam por problemas financeiros, garantindo a elas verdadeiro acesso à justiça, mostra-se como uma nova perspectiva a esta discussão. Malgrado a presente pesquisa ter sido iniciada antes da pandemia de Covid-19, os resultados por esta alcançados ganham especial relevância nessa conjuntura, no que mostra-se a sua aplicabilidade prática, tendo em vista que, com a crise sanitária que estamos vivendo, muitos negócios não conseguiram desempenhar suas atividades e, além disso, resultar em problemas financeiros, fez com que surgissem conflitos dos seus contratos internacionais anteriormente pactuados, de tal modo que a parte prejudicada tivesse que recorrer à cláusula de arbitragem para resolvê-los, chegando-se ao ponto nodal da pesquisa, uma parte que já passa por problemas financeiros e não possui recursos suficientes para lidar com os elevados custos da arbitragem. Como o financiamento de terceiros é a alternativa mais procurada para conseguir arcar com as despesas da arbitragem, aqueles que atualmente se encontram em estado de hipoeficiência ou às margens deste, vão recorrer a tal custeio de dispêndios. Contudo, como a pesquisa bem demonstrou, o maior problema do financiamento de terceiros é justamente que nem todos que submeterem seus litígios serão escolhidos pelo terceiro para ter sua demanda financiada. Logo, como a demanda por esse serviço irá aumentar, muitos irão frustrar-se com essa alternativa, no que os MASCs surgem como uma possível perspectiva para poder auxiliar estas partes que passam por problemas financeiros, já que são exequíveis ainda com as recomendações de distanciamento social, pois os seus serviços são oferecidos e podem ser desempenhados através de plataformas digitais. Obrigada por terem acompanhado este vídeo até o final e aproveite o restante da programação do CIA.